Então, a alternativa correta realmente é a letra B, né? Como Janael colocou aí, sem sombra de dúvidas. Por que é B, professor? Veja, a questão ela está discutindo sobre etnografia na sala de aula. Quem vai falar sobre isso é Gertz, que fala sobre relativismo cultural. O que a questão está discutindo? Né? A questão está discutindo sobre propor uma formação docente sobre relativismo cultural e etnografia da sala de aula, mapeando sentimentos de respeito à autoridade dos diferentes grupos, negociando normas, né, interculturais. Por quê? Como esses alunos advêm de uma comunidade ribeirinha, né, o tom de voz, né, por ser uma comunidade, né, diferente, de uma cultura diferente, que advém de um pensamento estruturado de uma forma diferente, é normal que eles não saibam se portar em determinados lugares em que é exigido deles, né, atenção, silêncio. Então, a sala de aula ela tem que considerar a interculturalidade dentro desse contexto. Então, a letra B é a nossa alternativa mais adequada. Não é a letra A, porque a letra A fala padronizar um código de conduta. Vamos lá. A letra A impõe uma assimilação à cultura de outra pessoa. Quando a letra A fala padronizar um código de conduta único, exigindo contato visual e tom de voz baixo em todas as interações, para garantir isonomia de tratamento, isso é como se a escola estivesse impondo que a cultura daquele povo que chega na escola naquele momento seja deixada de lado e outra cultura seja admitida. E não é isso o correto, tá? Não é o correto. É lógico que os meninos vão se adequar com o tempo, mas a gente não pode padronizar um código único, exigir também que as pessoas, de uma hora para outra, possam falar de maneira diferente. Né? A letra B é a nossa alternativa, a letra C não é a letra C, porque a letra C fala separar turmas por origem sociocultural para preservar hábitos específicos e evitar conflitos. O que é o problema da letra C? Na letra C, a gente tem uma coisa chamada segregação cultural, que é o quê? Vai aumentar o estigma, né, e separar a sala em blocos, né, em grupinhos, em panelinhas, como dizia a minha professora. E aí isso vai reduzir a convivência democrática no próprio espaço escolar. Então, a letra C não tem como ser. Né? A letra D está dizendo convidar apenas as famílias ribeirinhas para uma reunião e orientá-las a adequar a fala e as posturas à cultura escolar dominante. A letra D é um absurdo, né? Por quê? A letra D responsabiliza apenas as famílias, né? A letra D também é um absurdo porque responsabiliza apenas as famílias subalternizadas, né? E mantém hierarquia cultural na escola. E a escola tem que ser plural, ela admite todos os convívios. Não é a letra D não tem como ser, porque convidar essas famílias ribeirinhas para uma reunião vai colocar, é como se assim, ó, vocês estão errados, os filhos de vocês estão errados. E não é bem assim que funciona. A escola é um espaço, né, intercultural para receber quaisquer famílias, quaisquer culturas, certo? A letra E está dizendo aplicar sanções progressivas. Olha que absurdo a letra E. A letra E está falando sobre um punitivismo, né? Ou seja, não tem como, por causa de uma mediação cultural profunda, criar um conflito de punição para o aluno. Isso é impossível. Então, nossa letra B, gabarito aí, dá 1, tá? A2, o conteúdo é trabalho e educação. Está lá no edital de vocês, no edital de 50 assuntos. Inclusive, eu mandei esses assuntos, os assuntos que vão cair na prova. Quais são os assuntos, professor? Os assuntos do ENAD, certo? Os assuntos do ENAD, né? E aí tá lá, de acordo com o edital, a portaria tudo direitinho para vocês mapearem. A gente vai ver, nós aqui na sala, vamos ver todos esses conteúdos, um por um, certo? Não se preocupe com relação a isso. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar da nossa sala de aula, né? O aluno tem que acessar a sala de aula, né? Não é possível, foi nos 2 grupos o link, não é possível que o aluno não tenha ainda acessado a sala de aula.
Sala de aula é dividida por área. Ó, sua área é conhecimentos específicos de pedagogia. Tem o simulado que foi postado, tá vendo? Ó? Tem o material específico com toda a apostila, ó, esse material que foi específico usado na aula, tá vendo? Ó? Na aula da terça. Tem questões para você treinar, ó, tá vendo? Ó, 1.200 questões, um treino intensivo. Tem uma matriz de referência do ENAD para pedagogia, que é que vocês têm que saber e entender. E tem a apostila completa. O que é que falta para vocês? Nada. Vocês têm aula toda semana, 2 vezes na semana. Vocês produzem um texto, aqui, ó, de prova discursiva, né? A atividade 1 já foi entregue, ó. Só um aluno entregou na data, né? 4 alunos estão pendentes, não entregaram. Vai ter a 2 hoje, eu vou lançar o tema da 2 hoje, certo? E vocês têm até terça-feira da semana que vem para entregar. Então, assim, vocês têm tudo aqui na sala de aula. Às vezes o aluno fica esperando, poxa, cadê isso? Cadê isso? Está aqui. Ó, tem esses conteúdos que são conteúdos gerais para todos os cargos, ó, tá vendo? E tem os conteúdos, ó, você não é matemática, você não é geografia, você não é história, você não é português, você é pedagogia. Aqui tudo para pedagogia que você precisa. Para discursiva, todo mundo vai fazer, tudo que você precisa. Ó, o e-book com os 24 modelos, que já é para baixar e para memorizar os repertórios. A folha padrão tá aqui. A atividade, as atividades são postadas aqui, vai ter atividade 2 hoje, eu vou postar e vou falar sobre o tema, certo? O material da prova, discursiva, as técnicas de redação que vocês podem usar, ó, vários materiais que vocês podem usar para... Poxa, eu tô com muita dúvida em redação, ó, técnicas de redação discursiva, tá vendo? Ó? Abre esse material aqui, ó, clicou, lá na sala de aula você já tem isso, ó, tudo esquematizado, bonitinho para você, ó, tá vendo? Ó, coesão, coerência, as técnicas de letra, tudo, ó, tá vendo? Tá tudo aqui. Então, na nossa mentoria, você não tem essa desculpa. Por que a gente evita mandar material pelo WhatsApp? Porque se perde, as conversas se perdem. Outra coisa, é mais difícil, porque tem a questão do vazamento, né, do material. Às vezes, outra pessoa que não é a pessoa adequada para aquele vaza o material, alguém pode enviar. Esse material é protegido por direitos autorais, porque a gente paga para revisar, né? A gente manda elaborar, manda o professor revisar. Então, dá todo um trabalho. Então, quero que vocês tenham aí esse cuidado, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para as nossas questões. Então, o segundo assunto é trabalho e educação. Vamos lá. Em uma turma multisseriada, o que é turma multisseriada? Uma turma multisseriada é aquela turma que tem alunos de várias séries, né? Do campo, vários alunos faltam no período da safra. A gestão cobra controle de frequência e cumprimento do calendário. Como professor responsável, qual proposta mais coerente com relação ao trabalho e educação em uma perspectiva politécnica? Vou de cima para baixo. Vamos lá. Exigir atestados de trabalho assinados por responsáveis para justificar as faltas. A letra E não é, porque isso burocratiza o ensino sem uma proposta pedagógica específica de conscientização. Então, não é na letra E. Letra D, reduzir a carga curricular no período da safra, priorizando apenas língua portuguesa e matemática. A letra D também não pode ser, porque isso traz o quê? Um empobrecimento curricular, ou seja, desarticula as áreas de conhecimento para priorizar determinadas áreas, e não é o correto, tá? Ah, professor, mas português e matemática não são prioritárias? São áreas prioritárias no ensino, mas eu não posso desarticular uma outra área para priorizar apenas 2 áreas do conhecimento, tá? Ah, tem mais aula de português e matemática, porque são habilidades essenciais. O cálculo, o domínio da leitura e da escrita são essenciais, até para conhecer as outras disciplinas, mas eu não posso desarticular outras disciplinas, por isso que não é D. Letra C, ofertar aulas apenas gravadas, para que alunos assistam à noite, sem alterar a rotina da escola. Qual o problema da C? Uma solução técnica, né? Tecnicista, né? Isso é muito ensino bancário. Vou só depositar conhecimento. A aula tem que ter interação. Então, essa C aí tem essa problematização, né? Quando eu digo ofertar apenas aulas gravadas,
é como se eu tivesse assim, e será que o aluno vai entender a aula gravada? Quando ele está junto com o professor, numa interação real, em tempo real, ele pode tirar dúvidas. E na gravada ele não pode, né? Então, isso aqui não cabe. E a letra B, implementar a alternância pedagógica. Tempo escola, tempo comunidade. Integrando conteúdos de ciência e matemática ao ciclo agrícola local. A letra B é a mais adequada possível, né? E letra A, manter o calendário urbano intacto para afirmar o direito à educação sem concessões. Letra A é impossível, né? Porque ignora condições objetivas de vida das pessoas que moram naquele lugar, né? Nega o direito à educação contextualizada daquele povo. Não pode ser. Então, seria a nossa letra B, né? A nossa alternativa correta é a letra B. Vamos lá para o próximo. 3. Fundamentos metodológicos específicos. LP, matemática, ciência, geografia, história, arte, educação física, INEP, adaptada. Vamos lá. O conselho de classe discute baixos resultados em múltiplas áreas. Você propõe um ciclo de metodologias específicas por área, articulada por um tema gerador, águas e cidades. Qual combinação está mais adequada aos fundamentos de cada componente? Vamos lá. Ele está perguntando qual combinação está mais adequada aos fundamentos de cada componente. Você, como professor polivalente, como professor que vai dar aula de todas as disciplinas, precisa entender, né, qual o fundamento de cada área para poder propor isso, né? Conseguir acertar essa alternativa. Vamos lá. A letra E está dizendo que LP, poema, língua portuguesa. Eu vou trabalhar poema? Será que eu trabalho poema em língua portuguesa para dar conta? Ó, será que eu vou trabalhar poema em língua portuguesa para dar conta? Ó, para dar conta de quê? Águas e cidades. Matemática, porcentagem, ciência, classificação, geografia, clima, história, revoltas, artes, desenho, educação física, alongamento. Tem a Professor, ver com o tema gerador? Oi. pode explicar, pode explicar. Mas Pode a falar. gente pode falar a resposta ou você prefere explicar um Qual é a por um? resposta que você colocou? São B aí. Letra B. Muito bem, você acertou. Por que é B? Aqui LP está falando gêneros jornalísticos, reportagem e infográfico, tem tudo a ver com águas e cidades, né? Porque vai trabalhar justamente Essa daí eu estava muito em dúvida, mas aí eu fui por eliminação, entendeu? por Só eliminação. sobrou. Reportagem e infográfico tem tudo a ver com cidades, né? E reportagem tem tudo a ver com cidades e água. Então, você vê, o tema gerador é esse, né? O tema gerador é esse, e os assuntos trabalhados em cada disciplina devem ter a ver com o tema gerador. Matemática, modelagem de consumo, né? Ciências, investigação de qualidade da água, tudo a ver com água, tá vendo? Geografia, cartografia crítica, né? O entendimento de como as cidades são estruturadas, os desenhos, né? Os tempos limítrofes, história local de saneamento básico, tudo a ver com água, artes de instalação, né? Como as cidades são instaladas, né? E em que ponto, como é o desenho de cada cidade, quais são os pontos específicos, né? A artes, aqui a professora trabalha desenho, né? E educação física, jogos cooperativos sobre o uso da água, tá vendo? Então a letra B, por quê? Porque todos os assuntos que ele selecionou aqui têm a ver com o tema gerador, certo? Tem a ver com o tema gerador, que é águas e cidades. É uma questãozinha difícil essa. Vamos lá. 4. Corpo, movimento, ludicidade. Na educação infantil, parte da equipe quer acelerar a alfabetização com fichas de letra, reduzindo o tempo de pátio. Na educação infantil, parte da equipe quer acelerar a alfabetização com fichas de letra, reduzindo o tempo de pátio. Considerando corpo, movimento e ludicidade, a decisão pedagogicamente adequada é, vamos lá, aí a letra E está dizendo, exigir silêncio absoluto em jogos motores. Impossível, né? Não tem como ser.
D, concentrar ou brincar apenas após o horário de saída. Também não pode, né? O brincar tem que estar atrelado ao educar, né? Considerando a perspectiva da Base Nacional Curricular Comum. Proibir qualquer tipo de atividade de consciência fonológica antes de 6 anos. Impossível isso, né? Porque a consciência fonológica, ela parte do princípio que o menino começa a, né, balbuciar. Então, no 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança já começa a ter uma consciência fonológica das sílabas, né? Para ter esse entendimento mais à frente de sílabas mais complexas. Letra B, substituir integralmente fichas por jogos motores simbólicos e percursos que integrem linguagem, números e movimento. Vamos lá, essa está correta, né? Porque eu quero acelerar a alfabetização com fichas de letra. E aí, se eu substituo integralmente as fichas por jogos motores simbólicos e percursos, né, que integrem linguagem, número e movimento, o que é que acontece? Eu estou integrando movimento, linguagem e número, por um meio qual meio? Via jogos simbólicos e percursos. Isso vai estar alinhado à Base Nacional Curricular Comum da Educação Infantil. Por quê? Porque a ludicidade entra aí como eixo, né, integrador. Né? Os próprios autores, o próprio Valon e o próprio Vygotsky vão falar sobre movimento, estrutura e funções executivas depois da consciência. Então, se eu substituo, se eu faço a substituição integralmente das fichinhas por jogos motores simbólicos, eles vão aprender muito mais rápido. Né? O próprio Vygotsky, o próprio Valon, Kishimoto vai falar sobre a consciência fonológica em contexto significativo. Ela em contexto significativo, onde a criança vai poder jogar ali, brincar e aprender, ela aprende com mais rapidez. Então, ela adquire essa consciência fonológica muito mais rápido. Porque aquilo ali é um contexto que faz sentido para ela. Então, a letra B está correta. Difícil essa questão, né, gente? Eu achei difícil também, quando eu estava selecionando. Todo mundo acertou? Vamos para 4, para 5. Alfabetização e letramento. Vamos lá? Posso ir, né, para 5. Eu não falei porque não é a A, né? A letra A, manter fichas e reduzir o brincar, pois o pátio é recreio, não aprendizado. A B, a letra E é quase que uma afronta, né? Dizer que na educação infantil o brincar não é aprendizado, né? Tem nem lógica. Vamos lá, alfabetização e letramento. No segundo ano, uma turma heterogênea mostra avanços parciais em consciência fonológica e baixa participação em práticas sociais de leitura. Vamos lá. Olha aqui, isso aqui é uma situação didático-pedagógica adaptada para quê? O INEP é adaptado. Eu peguei essa questão, mudei só algumas coisas e trouxe a questão para vocês. Peguei a questão de lá do INEP e fiz algumas alterações para vocês poderem responder. A ação mais alinhada a uma perspectiva equilibrada, né? A alfabetização e letramento letra A, focar apenas em decodificação, até todos dominarem a correspondência grafema-fonema. Vamos lá. Essa letra A, ela dá uma alternativa que foca apenas na técnica, né? Então, ela não pode ser adotada porque ela não tem uso social para a criança. Se não tiver uso social, a criança vai demorar muito mais a aprender. Letra B, focar apenas em decodificação. Letra B, realizar sequências didáticas com gêneros sociais, bilhete, para o segundo ano é adequado, né? Receita para o segundo ano é bem adequado, e cartaz, integrando consciência fonológica em atividades significativas. Essa B está correta. Por quê? Vamos lá, eu vou ver as outras, mas para mim a B já está aqui marcada como correta, mas vamos ver as outras. C, usar somente livros de exercícios de caligrafia. A gente já sabe, hoje em dia, né, 2025, que livros de caligrafia não são úteis para o aprendizado da escrita. Eles apenas treinam a caligrafia, mas eles não são eficazes para o ensino da escrita para o aluno. Certo? Eles vão treinar ali a métrica da letra, a estruturação da letra. Isso vai ajudar, sim,
mas ele não deve ser utilizado, e principalmente aqui, ele está dizendo somente livros. Ó, tá vendo? Ele está restringindo. Não pode fazer essa restrição, né? Então, aqui ele está fazendo essa C, caligrafia, ela não garante compreensão, certo? Isso cai muito em prova para pedagogo. Você tem que prestar bem atenção. Caligrafia não garante compreensão, principalmente consciência fonológica e aprendizagem de leitura, certo? Vamos lá, letra D. Esperar a maturação natural das turmas antes de inserir textos autênticos. Não, tem que esperar, não, a maturação natural, não. A escola está ali para entender o percurso e intervir quando necessário. Substituir leitura por vídeo para facilitar. Vamos lá. Vídeo não substitui leitura de textos autênticos, né, em hipótese nenhuma. Nunca um filme vai ser a mesma coisa que a leitura de um livro. São gêneros diferentes e com finalidades diferentes, né? Então, a nossa letra B está certinha aí, como eu coloquei ali no início, né? Letra B. Na letra B, eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma relação entre equilíbrio entre a consciência fonológica, né, e as práticas sociais de leitura. A própria Magda Soares, depois a gente vai trabalhar essa autora, a Magda Soares fala sobre isso, né? Quando eu trabalho sequências didáticas e eu utilizo o bilhete, você vai deixar um bilhete para o seu papai que vai trabalhar. A criança vai criando consciência fonológica do sentido da necessidade daquele gênero, aquele gênero vai fazer sentido para ela. Quando dá sentido, ela vai decodificar e ampliar esse repertório textual para produzir o bilhete para o pai, certo? Então, isso vai fazer sentido para a criança. Então, eu amplio essa consciência. Eu estou fazendo um equilíbrio entre consciência fonológica e práticas sociais de leitura, tá? 5, letra B. Vamos lá. 6, letramento literário. O projeto de leitura prevê resumos e fechamentos com avaliação principal. Para fortalecer o letramento literário, a alternativa mais adequada é letra A. Vamos lá. Cobrar provas de múltipla escolha sobre o enredo. Vamos lá. Quando a gente foca apenas na técnica, né? Quando a gente escolhe focar apenas num tipo de avaliação, a gente limita o aluno, tá? Letra B, cobrar provas de múltiplas escolhas, ou B, implementar sequência didática literária com mediação, ciclos de leitura, diários de leitor e produção de resenhas críticas. Essa aqui está mais adequada possível, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha a sequência literária, a sequência didática, né, para um projeto de leitura, a gente realiza uma mediação com um círculo de leitura, onde aquela criança, né, dentro daquele espaço escolar, vai poder produzir, desenvolver e fruir esteticamente. Fala-se sobre fruição estética. O que é isso? É a interpretação, a percepção, né, daquela obra literária pelo o aluno. O aluno vai compreender, perceber aquele texto. Tá? Então, aí seria a nossa letra B de novo, né? Só tem B, Vamos lá. C, exigir memorização. Memorização não é uma técnica utilizada mais, né? Não pode nem se falar, mas essa palavra, principalmente na educação infantil. Deixa eu tirar aqui. Substituir leitura por filmes. É possível. Autorizar somente clássicos do século XIX. Que é isso? Não tem nada a ver essa letra E. Políticas de educação infantil. A direção quer exigir tarefas de casa com cópias de letra na creche, dos 0 aos 3 anos. À luz da DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e da Base Nacional Curricular Comum para a Educação Infantil, a orientação correta seria qual? Né? Para essa direção que quer exigir isso. Qual seria a orientação correta? Qual vocês colocaram? Com certeza, B. Com certeza B. Por quê? Aí eu fui também por eliminação. Por eliminação. Era a opção que estava mais assim dentro do que pedia a questão. Sim. Vamos lá. Aqui. B. Vetar a prática.
planejar experiências de interação, vetar essa prática. O que é vetar? Vetar é proibir, não é isso? Uhum. Vetar a prática. Vetar é proibir. Planejar a experiência de interação, cuidado, exploração e brincadeira, com documentação pedagógica para comunicação com as famílias. Essa é a nossa estratégia mais eficaz, porque o que é que a gente vai trabalhar também isso, né, teoricamente, vocês já vão ter que ir lendo esse material, tá? Porque não vai depender só do professor Adriel trabalhar o conteúdo em aula. Eu vou trabalhar, inclusive nesse simulador eu estou trabalhando 20 assuntos que vão cair na prova de vocês, tá? E aí você aqui, ó, depois que acabar a aula, vir aqui, ó, a apostila completa. Sua apostila tá aqui. Tá vendo, ó? Tem senha, né? A senha tá aí em cima no comunicado, aí abre com senha. A sua apostila está aqui. Todo esse conteúdo teórico já está na apostila. Então, qual é a sua vez? É imprimir esse material para você ir lendo, tá certo? Para você ir lendo e entendendo a dinâmica das questões, tá bom? Então, a 7, como eu estava falando, do 0 ao 3 anos, vamos lá, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai definir que cada faixa de idade vai ter um tipo de direcionamento. Do 0 a 3 anos, está lá na Base Nacional Curricular Comum para a educação infantil. O eixo qual é? Cuidar, educar e brincar. Então, quando a direção propôs ali, no enunciado, que a tarefa de cópia é o quê? Uma escolarização precoce. Faz com que a criança copiar um determinado resumo, um conteúdo que o professor quer, avança a criança para outra fase que não é a fase que ela deve estar, certo? Então, o eixo cuidar e educar tem essa tarefa de cópia como isso. Faz com que a criança vá para um turno. Então, cópia é muito comum no 7º ano, onde eles vão aprender esquemas, elementos, tabelas, conceitos. Copiar vai muito para o Fundamental 2. A criança está no Fundamental 1, ela não deve ficar copiando, né? Então, é a nossa letra B, e todas as outras, A, C, D e E, elas não estão inadequadas. Por quê? Porque ela vai trocar o papel, né, esse papel da criança ali por outras coisas. Substituir por fichas digitais em tablet, adotar tarefas a cada 3 vezes por semana, tá errado. Permitir apenas, não, é vetar. Manter, todas estão dizendo que faça. Só essa que está dizendo que é proíba, né? Então, a nossa letra B. Considerando que o que é proposto aqui é inadequado, né? Copiar letras. Professor, mas eu aprendi a ler assim, mas você aprendeu num tempo que não existia uma legislação específica que orientasse um trabalho pedagógico mais direcionado, tá? Então, você aprendeu em outro momento. Entendido isso, gente? Eu acho que eu deixei confusa a questão, tá tudo ok? Todo mundo tá compreendendo? Ficou bem claro. Ficou claro, não ficou? Oh, tá ok, tranquilo. Tá. Acho que eu mesmo me perdi aqui, assim, não sei, explicando. Que eu acabei olhando aqui a mensagem que a minha mãe mandou. Vamos lá. 8. Quer ler, Janael? Pode ser. Leia. Criança e infância, conceitos e características. Questão do INEP, né? Isso. Uma professora reclama que crianças de 4 anos não ficam sentadas 40 minutos copiando. A intervenção mais adequada é... Pode. Item A. Ajustar carteiras para maior ergonomia. Item B. Explicar que, como sujeitos de direitos, crianças pequenas aprendem interações ativas, brincadeiras, exploração do ambiente, reorganiza tempo e espaço. C.
Reforça regras de silêncio e postura. Item D. Enviar bilhete às famílias cobrando treino de disciplina. Item E. Colocar recompensa para quem copiar mais. E aí? Rapaz, esse daí eu fui por eliminação. Tudinho eu fui por eliminação. Tinha coisa Que que é não tinha isso. a Mas você ver, tem que refletir sobre a questão, para que se a questão mas cair, porque eles eu, podem pegar um eu pouquinho mais ó, pesado, né? item Fale. B, né? Porque é uma Uhum. coisa que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Entendeu? Isso. Vamos lá. Ajustar as cadeiras para maior ergonomia. Vamos lá. Então, assim, isso não é uma atitude ajustada. Ajustar a cadeira para que a criança fique mais tempo sentada. Gente, a gente está lidando com crianças. Olha a faixa etária, criança de 4 anos. É óbvio que, principalmente no mundo de hoje, né? Se lá atrás, quando eu fui alfabetizado, há 30 anos atrás, já não era assim, né? As crianças aprontavam, né? Queriam ficar correndo e tudo. Imagine hoje, né? Que as crianças, elas nasceram numa era digital, elas são automaticamente direcionadas para... É muito comum elas não prestarem atenção, né? Então, o barulho, se você quer ser professor, quer passar nesse concurso, você tem que saber que o barulho, você vai ter que aprender a conviver com aquilo ali. Elas não vão ficar quietas, né? Não vão de jeito nenhum. Eu sou professor 2, sou professor de Adriele, português 2, Adriele, e pode falar, tô ouvindo. é, mesmo eu assim, pelo que ele leu, eu entendi o seguinte, não estou podendo ler realmente, mas ouvir. Eu acho que Uhum, essa letra B está mais adequada, né? Porque houve, assim, isso, a exploração de sala, a interação. Eu acho, eu vi isso, aí você explica. isso, perfeito. Muito bom, Adilene. Ok. Crianças, eles são sujeitos, eles aprendem com interações ativas, Aham. não é? Não é a Mas, criança sentada, parada, em mas, silêncio, passiva, que ela vai aprender. pois é, Ela, mas ela, quando... Só um ah, minutinho, desculpa. pode falar. Mas quando fala assim, reorganizar, reorganizar o espaço, assim, no caso é dar mais espaço à criança, né? Isso. No caso, estou em sala de aula com educação infantil. Então, eu quero que eles aprendam brincando, um jogo didático, é pedagógico ali, e eu quero que eles brinquem para aprender. Então, no caso, eu vou retirar as cadeiras e vamos fazer brincadeiras com um espaço maior. Eu pensei realmente isso. Exatamente. Ah, Fazendo com que essas interações ativas que você vai isso. utilizar para aquela prática pedagógica Uhum, possa aproveitar a exploração. Então, isso, o cantinho da leitura, não é? As professoras fazem. isso. As estações de leitura, as estações da matemática, dos números, né? Números Ah, decimais, essas coisas assim. A professora já faz isso para que a criança possa, dentro da sala, entender que cada espaçozinho na sala tem um propósito pedagógico diferente. E quando assim, o professor está dando aula, pelo menos eu dou aula há muitos anos, e vejo assim, quando os alunos sentem, vê na sala que tem vários espaços para ele fica bem É, é, incentivado, no caso, né? e quando a professora deixa que o aluno possa escolher o lugarzinho que quer Escolher o ficar, né? lugar, com certeza, com certeza. Ele vai se sentir mais confortável para Isso, aprender durante a exploração, que ele vai isso. explorar. A criança explora, a criança mexe, criança se esconde. Então, para ele é um mundo de fantasia, né? Que a gente vai falar muito É. sobre essa coisa da fantasia. Quando a gente estiver estudando Piaget e Vygotsky, né? Fantasia, o lúdico, não lúdico, Montessori e Valon. A gente vai ver aulas específicas desses autores aí, porque cai muito. Cai muito, não. É de certeza que os 4 autores vai cair. Vygotsky, Valon, Piaget e Montessori, tá? Esses 4 de certeza vai cair. Inclusive, ele já está na apostila. Tudo está na apostila esquematizadozinho, viu? Já é bom Hum. vocês irem lendo. Eu mostrei onde é que vocês podem acessar. Mais uma vez, eu vou reforçar que entrou aluno novo hoje, ó, né? A gente já tem aqui, ó, pessoas. Janael, aluno, Edilene, aluna, a Letícia é assessora aqui, Maria Lúcia, aluna, Gilberto, aluno, Elza, aluno. É, deixa eu voltar aqui para o simulado, né? Vamos lá.
No quinto ano, o tema mobilidade urbana será abordado. A proposta mais coerente com interdisciplinaridade é nono, né? É a nona? Deixa eu ver. É a nona. Ensino curricular e práticas interdisciplinares. No quinto ano, o tema mobilidade urbana será abordado. A proposta mais coerente com interdisciplinaridade, que a interdisciplinaridade é o diálogo entre as disciplinas, né? Vamos lá. A 9. Vamos lá. Letra E. Concurso de desenho. Vamos lá. A letra E está fragmentando e dando superficialidade à proposta da interdisciplinaridade, tá? A letra D, só vídeos temáticos, também fragmenta, superficializa a prática pedagógica, né? Torna que, é só trazer um vídeo, mas qual o propósito pedagógico? Não tem. A letra C, apenas textos informativos em língua portuguesa. Vamos lá. A letra C também está fragmentando e superficializando a prática pedagógica. Letra B, projeto integrado, mapas de rotas seguras, geografia e matemática, entrevistas com moradores, língua portuguesa, estatísticas de acidentes, matemática, estudo de poluição, ciência, história do bairro, história, intervenção artística urbana, artes, e jogos de deslocamento sustentável, ensino fundamental. Educação física, ensino fundamental, educação física. Essa B é a mais adequada, né? Ou letra A, cada professor trabalha isoladamente seu conteúdo e depois faz uma feira. Não. O professor tem que trabalhar de modo interdisciplinar. Então, trabalhar de modo interdisciplinar é combinar os assuntos com o professor. Olha, professora de história, geralmente eu faço muito isso. Professor de história, quando eu dou literatura no ensino médio, existe muito esse casamento de literatura com história. Então, iluminismo era um período literário diferente, né? Então, século das luzes. Aí eu sempre falo, olha, eu vou dar romantismo agora, né? Depois do barroco arcadismo, eu dou romantismo, né? Romantismo e depois realismo naturalismo. Aí, geralmente, quando eu vou iniciar romantismo, porque o iluminismo entra ali, né? No século XIX, aí eu falo, olha, eu falo com o professor de história, eu vou iniciar romantismo agora. Tem como tu dar só uma palhinha sobre iluminismo? Eu sei que talvez não seja a época exata, porque os assuntos às vezes não se batem, né? Aí a professora sempre faz uma abordagem sobre o que é iluminismo, século das luzes, para que eles, nas aulas de literatura, entendam, né, o que é que eu quero falar, o que é que os autores do iluminismo, os autores do romantismo, querem trazer com aquela literatura. Porque a literatura está muito relacionada com a história, principalmente no ensino médio, né? Então, José de Alencar, ali, quando eu vou trabalhar José de Alencar, né, ou trabalhar poemas específicos, tem muitas características de história. Então, a interdisciplinaridade é essa combinação, essa articulação entre os professores para fazer com que as disciplinas possam se conectar, mesmo que os professores não estejam juntos. Por exemplo, às vezes eu combino, quando eu estou dando aula de coesão e coerência, geralmente eu combino muito com o professor de raciocínio lógico. Às vezes a gente combina uma aula juntos, porque trabalha, né? Se e somente se, por exemplo, é uma expressão de raciocínio lógico. E é usado muito também em português, o se reflexivo, né? Ou o se condicional. Então, quando ele vai trabalhar raciocínio, ele sempre pede que eu faça um trabalho. Então, a gente trabalha interdisciplinar, de uma forma interdisciplinar. E eu posso fazer diálogos com várias disciplinas, não é isso? Então, letra B de novo. Só tem, vamos lá, 10. A atuação de pedagogos em espaços não escolares. Vamos lá. Uma ONG atende adolescentes em medidas socioeducativas e solicita apoio pedagógico. A frente de atuação do pedagogo mais adequada é qual? A 10. Vamos lá. Treinamento de provas objetivas, né? Numa ONG é treinamento? Não, né? Letra D. Focar apenas em esporte competitivo. Vamos lá. A letra D está tendo um reducionismo né? O reducionismo da profissão,
né? A letra C, encaminhar todos para a EJA e encerrar a atuação. Não é dessa maneira que se trata, né? Numa ONG existem especificidades, né? Adolescentes com especificidades diferentes. Não é só assim, encaminhar todos e encerrar a atuação. Não é bem assim. B, elaborar projetos socioeducativos, mediação de conflitos, planejamento formativo com educadores sociais e articulação intercessorial, saúde, assistência, cultura e trabalho. Letra B, somente dar aulas conteudistas de reforço escolar. Não, é a letra B, porque é preciso, principalmente porque são adolescentes, né, em espaços atendendo medidas socioeducativas. Então, esses adolescentes eles já foram vítimas de uma sociedade que tornou eles, né, ali perto da marginalização, já cometeram algumas ações que são inadequadas ao comportamento e à idade deles, né, que são incorretas. Então, ali ele vai precisar, principalmente, vão ter que ter projetos voltados, né, temas delicados, trabalhar os conflitos que existem entre eles, né, consigo mesmo. Aquele adolescente que está cumprindo medidas socioeducativas, ele tem um conflito consigo mesmo, né, com a sua própria relação, com o seu próprio eu. Às vezes viu a mãe apanhando, sofrendo dentro de casa, pai alcoólatra, batia, a mãe usando drogas, enfim, vem de uma realidade, né, de marginalização, né. Então, essa criança precisa ter projetos específicos, né, focados na formação social desse indivíduo, para que a gente possa entender, articular ele, né, para que ele volte a fazer parte da sociedade, né, de uma maneira onde ele possa rever, né, a trajetória que ele trilhou e possa ser reinserido de uma forma justa. 11. Concepções de aprendizagem. Educação infantil. Vamos lá. Para apoiar crianças com diferentes níveis de autonomia, a prática mais alinhada às concepções socioeducativas é testes semanais de memória. Vamos lá. Apoiar crianças com diferentes níveis de autonomia. Vamos lá. Tarefas idênticas e silenciosas. Quando eu falo sobre diferentes níveis de autonomia, eu estou falando sobre o quê? O que é que vocês acham que eu estou falando aqui, quando eu falo sobre isso? Nos anos iniciais. Os diferentes níveis de autonomia é quando a criança, existem várias crianças que aprendem. Algumas crianças aprendem mais com imagens, outras crianças aprendem mais. A turma é heterogênea em relação à aprendizagem. Existe um diagnóstico que o próprio pedagogo faz, principalmente no início do ano letivo, em que o pedagogo vai entender, né? É uma diagnose, que chama diagnose também, né? E vai entender qual é o perfil da turma dele. Se é uma turma avançada em leitura e escrita, se é uma turma que já domina operações simples matemáticas, ou se é uma turma que ainda, né, precisa de atenção e cuidado em relação a essas habilidades. Então, esses diferentes níveis de autonomia são diferentes níveis de aprendizagem, né? Aí aqui tem aula expositiva, não funciona, né? Mediação intencional com andaimes na zona de desenvolvimento proximal. Tarefas colaborativas e rúbricas de progressão. Letra C. Reduzir expectativas e esperar maturidade. Também não, né? Mediação intencional com andaimes. O que é mediação com andaimes? Vocês sabem o que é? Não, mas eu botei esse mesmo. Oferecer apoio temporário para que aquela criança realizar uma tarefa com autonomia. Então, por exemplo, é como se fosse assim, acompanhar aquela criança olha, vamos ler, você lê a questão 1, 2 e 3 para ele. E a 4, a 5 e a 6 ele vai fazer sozinho, entendeu? É a famosa mediação intencional com andaimes. É uma expressão de um autor, o Bruner, né?
que é uma expressão que tem sido nova. A zona de... Professor, Era aí que Elza deixou o áudio ligado. Pode falar, Nael. essa questão é provavelmente entender, né? Eu lembrei a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Isso, Ele fala da mediação, essa palavra também é chave, né? Mediação, isso, também é chave, onde o professor hoje, né? A gente não está mais numa, digamos assim, no ensino tradicional de antigamente, né? Em cima do isso. decoreba. Hoje o professor não pega mais o aluno pelo braço e coloca onde ele deve chegar. Mas sim, ele se torna a mediação, é uma ponte, né? Chama-se a ZDP, né? Exatamente. E aí, o que é a ZDP? A gente vai estudar isso aí mais para frente, viu? A gente vai ver aí em setembro, a gente está programado já essa aula para só o Vygotsky. Vai ter que ser um dia só para ele, porque o que tem de questão com ele. E aí a gente vai fazer simulados também, simulados específicos, só desses autores, porque são os que mais caem. A zona de desenvolvimento proximal representa aquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, correto? Exatamente. Ou seja, o que é que ela consegue? Ela não consegue fazer sozinha, mas ela consegue realizar com a ajuda do professor ou de um colega. E essa zona de desenvolvimento proximal não é só na escola, é na vida, né? É uma etapa de aprendizagem. Então, por exemplo, a criança não consegue ainda levar a colher à boca sem derramar. Isso ela faz isso, só que ela faz com falhas. Ela está na ZDP. Ela ainda está desenvolvendo aquela habilidade né, da volta na mão, né? Porque ela ainda não tem a coordenação motora adequada para aquilo. Então não é só para aprendizagem em sala de aula. Vygotsky, ele fala sobre aprendizagem em todas as situações. Entendeu? Então, a ZDP representa aquilo que a criança sempre tem. ZDP representa aquilo que a criança ainda não consegue fazer sozinha, mas ela consegue realizar com a ajuda do professor ou dos colegas. Entendeu? Vamos lá. Então, que é zona de desenvolvimento proximal, tarefas colaborativas e rúbricas de progressão. O que é uma rúbrica de progressão? O que é tarefas colaborativas e rúbricas de progressão? Quem sabe? Isso é o quê? Uma tática, né? Uma metodologia que as tarefas colaborativas são uma tarefinha que a cada criança vai ajudar a montar. Então, por exemplo, tem um quebra-cabeça. E aí você bota para cada criança achar as partes. Vocês vão achar as partes do chão. É uma imagem, né? É uma imagem de crianças brincando no sítio. Então, vocês vão achar a parte do chão. Vocês aqui do meio vão achar a parte das pessoas. Vocês vão achar as árvores. Separa. Quando a gente faz tarefas colaborativas, né, usa rúbrica de progressão. O que é rúbrica de progressão? Por exemplo, ele evoluiu nesse primeiro nível. Aí o professor rubrica no diário da criança e ela vai construindo gradualmente a autonomia e a aprendizagem, permitindo que cada criança avance no seu próprio ritmo, né? De acordo com o seu nível de desenvolvimento, certo? Vamos lá. A letra A, aula expositiva, está errado porque corresponde a uma prática tradicional e não é mais usado. Letra C, reduz as expectativas de esperar a maturidade. Vamos lá. Isso é uma postura passiva do professor, está muito associada ao inatismo, ao não construtivismo. Então, isso não é uma concepção adequada a se adotar nesse lugar. Quando a gente fala tarefas idênticas e silenciosas, isso é uma prática mecânica homogênea, né? Considera que a criança é igual, todas são iguais? Não, elas são diferentes, né? Testes semanais de memória avalia apenas a memorização, sem considerar processos, né, de construção. Então, nossa letra B de novo. 12. Concepção de aprendizagem, adolescentes, jovens e adultos. Lembrem-se, vocês vão também dar aula no EJA, né, onde vocês vão receber adolescentes e adultos, né, e até
pessoas, né, idosos, né, que não aprenderam a ler na idade certa, né? Então, nos 2 primeiros módulos, quem dá aula é um pedagogo, não é isso? Então, vocês vão pegar esse adulto ou esse idoso que não sabe ler, tá? Então, esse conteúdo também está lá para vocês aprenderem. Na EJA, muitos adultos trazem saberes de trabalho e vida comunitária. A estratégia mais adequada é ignorar saberes prévios. Impossível fazer isso, né? Não tem como ignorar. B, andragogia. Vamos lá. O que é andragogia? Partir de experiências, problematizar situações reais, né? E pactuar objetivos e flexibilizar o tempo e os produtos. A letra C, conteudismo acelerado. Se ele não aprendeu na idade certa, agora acelerar o conteúdo é que não vai mesmo funcionar, não é isso? Então não tem como. A gente já sabe que aqui é a letra B, pela própria palavra. Andragogia vem de que autor? Quem vai lembrar aí das aulas de pedagogia da faculdade? Kaulenes vai falar sobre as experiências problematizadas, situações reais, pactuar objetivos, flexibilizar tempos e produtos. E o próprio Paulo Freire vai falar sobre o diálogo, a dialogicidade, né? Que vai potencializar o sentido e a sensação de pertencimento daquele jovem, daquele adulto ali naquele espaço escolar, certo? Então, se o professor sabe que aquele adulto, né, trabalha numa indústria o dia todo e ele ainda vai à noite estudar, ele pode trazer elementos da indústria, elementos do trabalho dele ou do trabalho deles, né, fazer uma pesquisa de campo para poder trazer conteúdos que estejam relacionados à vida dele, ao trabalho, à comunidade, ao futebol, à escola, aos costumes da própria comunidade que aquele aluno pertence, para que ele possa se sentir pertencente. Isso se chama andragogia, tá? E aí, quando a gente trabalha com esse recurso, a gente faz com que o aluno se aproxime mais do espaço de pertencimento, tá? Então, é nossa letra B. Essa foi fácil, né? Práticas Educativas para Diferentes Idades, INEP. Em um centro comunitário intergeracional, crianças, jovens, adultos e idosos, qual o desenho mais adequado? Vamos lá. Na 13, está perguntando sobre um desenho universal para aprendizagem, que atende múltiplos públicos, né? Vamos lá. Qual o desenho mais adequado para que a educação funcione? O desenho mais adequado é uma única sequência didática? Não. Um desenho universal da aprendizagem, para a aprendizagem, mais grupos por interesses, recursos multimodais e metas personalizadas com socialização intergeracional. Essa é a alternativa mais adequada. O DuaCast, que é chamado o desenho universal para aprendizagem, é um mecanismo, é um modelo desses centros. Aqui em Pernambuco não tem muito, né? Tem mais em São Paulo, Rio de Janeiro, que são, assim, lugares, centros comunitários que atendem uma demanda, principalmente quem passa fome. Em Recife eu não vi, né? Eu não, assim, não, se tiver, pode, acho que até tem, mas eu não tenho conhecimento. Geralmente são centros onde pessoas que vivem na rua, né, que vivem em situação de miséria, de pobreza, vão para poder se alimentar, tomar um banho, né, a própria higiene pessoal, essa coisa toda. Essas pessoas vão. E aí esses centros, eles acolhem vários públicos, crianças, né, que vivem em situação de rua, jovens, adultos e idosos que vivem em situação de rua. Qual a melhor maneira de receber esse público para que a aprendizagem possa acontecer? Primeiro, a gente não pode homogeneizar aquele público. É um público extremamente heterogêneo e fragilizado. Então, vamos lá. A pessoa está com fome, está sem tomar banho, né? Está sem tomar água, tá dormindo mal na rua, ela não vai querer saber o que é substantivo. Ela não vai querer saber o que é verbo. Então, é preciso fazer um desenho universal
de representação, de ação e expressão, onde aqueles grupos que vão para aquele espaço, eles possam ter metas personalizadas para socialização intergeracional, ou seja, eu vou gerenciar aquele público que chega para aquele lugar, só que eu vou elaborar metodologia, práticas, né, pedagógicas multimodais, ou seja, com metas personalizadas. Eu posso organizar, por exemplo, o por temas de interesse, futebol de campo, dança, né? Dança, cinema. Aí as pessoas vão ali, ó. Eu não vou colocar, substantivo, adjetivo, advérbio. Não. Eu vou criar temas multimodais para que aquelas pessoas. Aí eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme, eu vou para aquele ali. Eu gosto muito de futebol, eu vou para aquele ali. Isso chama-se desenho universal para aprendizagem, tá? Professor, eu tenho que aprender mais sobre isso, ou então nunca vi sobre isso. Corre lá na apostila para você ler sobre isso, porque isso vai cair na sua prova, né? Inclusive, todas as questões que foram colocadas nesse simulado são assuntos de prova. Todas. Esse é o simulado 1, porque a gente já fez um mês de aula, né? No segundo mês, que é setembro, a gente vai fazer 3 simulados, e outubro, 6 simulados, certo? Então, sempre que eu mandar simulado, em nome do Senhor Jesus misericordioso, o sangue do Cordeiro, faça um simulado. Nem que você faça no ônibus, certo? No, rapaz, eu vou anotando aqui, peraí. Li o simulado, deixa eu ir para o WhatsApp. 1, letra B. 2, letra C. 3, letra D. Vai colocando, nem que você faça no ônibus, no celular, mas faça. Porque a aula só faz sentido, né, se você chega aqui com dúvidas, né, se você troca experiências com o professor, tá certo? A aula faz sentido quando existe essa troca. E o simulado, ele também é um medidor de aprendizagem. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, os alunos que estão aqui, né, eu estou com vários alunos aqui ao vivo, Edilene, Elisângela, Janael, Giovanni, Josinete, Leia, Maria Lúcia, todas as pessoas estão aqui. O que é que vocês vão fazer agora? Poxa, a questão 14, o professor falou sobre a questão 13, o assunto a alternativa, o professor falou que era a letra B. Desenho universal de aprendizagem. Poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você vai, da questão 13, anotar esse assunto. E se você não tem domínio sobre esse assunto, você vai pesquisar. Você pode ir logo na sua apostila, lá no seu material, vai na sala de aula. Peraí, deixa eu ver aqui, pedagogia. Onde é que eu estou aqui? Pedagogia. Deixa eu ver. Aqui, conteúdo específico, pedagogia. Então, aqui sou eu. Vamos lá, eu vou mandar imprimir esse simulado, porque tem... Esse simulado é o que a gente fez agora. Eu vou mandar imprimir essas questões aqui para treinar em casa ou no ônibus, e eu vou pegar essa apostila. Nessa apostila, nesse link aqui, você vai ter todo esse material, né? Todos esses temas, todos explicados, certo? Então, já é para você ter feito isso há muito tempo. E aí, você traz para mim dúvidas, porque na aula a gente tem que celebrar com dúvidas, né? Trocar essas experiências. Vamos lá, 14. Vamos lá, sobre a AEE, atendimento educacional especializado. Professor, eu posso ser AEE? Pode. Faça uma especialização em atendimento educacional especializado e você pode atuar como AEE. Uma aluna com TEA frequentemente frequenta sala comum e AEE. A escola quer que o professor do AEE acompanhe a aluna dentro da sala regular. A escola quer que o professor do AEE acompanhe a aluna dentro da sala regular e puxe atividades no lugar da professora regente. Procede isso? E aí? Quer falar, Giovanni? Pode falar. Josinete, Leia. Isso procede? Isso está certo? Falou sobre isso na terça, não foi? Maria Lúcia quer falar? Sim. Elza, né? Professor, é Pode, Elza, é pode minha falar. mãe, o telefone, por isso que eu botei. Tá bom.
Elza? Isso não se procede, né? Por quê? Porque a gente, como se for assumir a sala do AE, então a gente só tem que ficar no espaço do AE. Pode sim observar lá a sala, aliás, o comportamento como ele vive lá, mas não ficar lá e não interferir na didática da professora. A gente pode Uhum. fazer o quê? Uma simulação antes, né? Aliás, ela dá a aula e a gente pode adaptar algum assunto que ela vai dar naquele dia e dar a acompanhante dele. Mas interferir, não. Não, muito bem. Não procede. Por que não procede? Porque, como o Elza acabou de falar, não procede porque o AE, ele é complementar. Ele é complementar Exato. e suplementar, ou complementar ou suplementar. Ele elabora o PEI, ele elabora os recursos e orientações, mas ele não substitui a regência. Isso é Exato. lei. O decreto 7.611 de 2011. E a própria lei brasileira de inclusão fala, na lei 13.146 de 2015, a atuação é articulada com a sala comum. O AE, no máximo, ele pode ir lá na sala, por exemplo, teve uma situação de crise. A aluna é autista, a escola, vamos lá, a aluna tem transtorno do espectro autista, né? Teve uma situação de crise, chama o AE, ele vai saber como lidar com aquela criança ali, levar para a sala de AE, para poder fazer o atendimento completo. Então, por exemplo, aquela criança, em situações específicas, aquele AE pode ir na sala de aula, mas para fazer um acompanhamento, um comunicado, né, chamar algum aluno, mas ele não substitui a regência do professor, em hipótese nenhuma, certo? O professor é o regente daquela turma, é ele que vai dar a aula, certo? Agora, professor, a aluna precisa de um suporte e acompanhamento. Aí não é AE, aí é um AADE. Aquela criança, ela precisa de acompanhamento, de um intérprete, ou de alguém que sente junto na sala de aula com ela. Aí ela não é uma AEE, é uma AADE, é uma auxiliar de desenvolvimento, ele vai acompanhar o desenvolvimento. Isso só pode ser exigido com laudo médico, né? Se a escola não tem, a escola vai ter que contratar, tem que ter. É lei, é obrigatório. Então, se aquela criança, ela tem que ter alguém ali do lado, né? Então, a criança é cadeirante, ou então ela é surda, ela tem que ter um intérprete. Aquilo ali só pode ser solicitado com laudo. Com laudo, não, a mãe chega na direção, apresenta o laudo médico e diz, ó, minha filha precisa de uma ADE, ou minha filha precisa do intérprete, ela tem que ter. Inclusive, a mãe, né? Muitas mães não sabem disso, né? Às vezes eu fico assim, doido para dizer assim, ó, mãe, vai no Ministério Público, a senhora denuncia, no instante o Estado contrata. Aí eu também não posso, né, se comportar dessa maneira, porque aí o gestor vai ficar como comigo. Mas a mãe não tem conhecimento. A própria mãe pode denunciar a escola ao Ministério Público. E o Ministério Público determina, com 5 dias tem que contratar alguém, tem que ir alguém para a escola. Aí o Estado sai correndo atrás de um AE, ou então tira de uma outra escola para colocar naquela escola, porque foi uma exigência do Ministério Público. Porque tudo é lei, tá bonito no papel, mas na realidade a gente sabe que é muito mais difícil, né? 15, educação no campo e movimentos sociais. Comunidade camponesa solicita a inclusão de conteúdo sobre direitos territoriais e agroecologia. Qual é o encaminhamento mais adequado? Recusar por politização. Pode recusar por politização. Vamos lá. B. Currículo contextualizado do campo, com participação comunitária, integração de saberes locais, calendário próprio e diálogo com movimentos culturais. B também. Correta, né? Incluir apenas se houver livro didático e errado. A gente sabe que é B, né? As diretrizes da educação no campo, né? O próprio Conselho Nacional de Educação, em 2002, publicou que o currículo ele tem que ser contextualizado. Professor, o que é um currículo contextualizado? É um currículo que fale sobre aquela área, se aquela escola é uma escola de educação do campo, que é uma modalidade de ensino, e ela fica num lugar onde se planta café,
aquele tipo de planta, aquele tipo de colheita tem que ser estudado pelas crianças. Currículo contextualizado é quando a gente coloca o currículo em prol daquela comunidade, certo? As escolas de campo, escolas quilombolas, escolas indígenas, todas elas têm currículo contextualizado. Memorize essa palavra, currículo contextualizado, né? Que vai cair na sua prova. Currículo contextualizado é aquele currículo adaptado à comunidade, né? Adaptado à necessidade daquela comunidade. 15, 16. Pedagogia com ciência de prática educativa. Diante de baixos resultados, o coletivo docente propõe copiar o método da escola vizinha. Uma postura coerente com a pedagogia como ciência de prática é. Vamos lá. A escola. Vamos lá. A escola pretende o quê? Copiar o método da escola vizinha. Uma postura coerente com a pedagogia como ciência na prática é. Letra A. Letra E. Aguardar políticas externas. Não tem que aguardar políticas externas, né? Se a prática pedagógica que aquela escola está adotando não está funcionando, é preciso aprender com os bons. Se a outra escola tem um perfil que atende os critérios, pode ser copiada, né? B, analisar criticamente a prática da outra escola, articular teoria praxis, diagnosticar condições concretas e planejar intervenções com avaliação formativa dos efeitos. Essa é a nossa alternativa correta, né? 16. O próprio Libânio e Sacristão vão falar sobre isso, né? Que eles falam, investigar a própria prática, diagnosticar condições como qual é o tempo de aula, o currículo, a avaliação, planejar uma própria intervenção dentro de sala de aula e avaliar os efeitos dessa produção, né? Como prática pedagógica, é interessante para poder entender a dinâmica da outra escola. 17. Ensino, aprendizagem, dificuldade de escolarização. Quer ler, Janael? Tá certo. 17, né? Isso. Ensino e aprendizagem, dificuldade de escolarização. Um estudante do terceiro ano apresenta dificuldades de leitura. Qual a estratégia mais adequada antes de encaminhamentos clínicos? Tem A. Rótula como de léxico. Tem B. Tá errada, né? Essa. É errado. Ok, não pode rotular como disléxico. Você sabe dizer por quê? Você, como professor, pedagogo, por que você não pode dizer assim, essa criança é disléxica? É porque a gente não pode... Nessa aí eu marcaria a B. Mas assim... Não, mas vamos lá, eu quero que você repita. Letra A, não pode rotular como disléxico. Um estudante terceiro ano apresenta dificuldade de leitura. Qual a estratégia mais adequada? Pode rotular como disléxico? Não. Por quê? Porque não é papel do pedagogo, né, diagnosticar um problema de desenvolvimento, né? Porque você, apesar de ser pedagogo, para você poder fazer esse diagnóstico, você precisa ser psicopedagogo, fazer uma especialização, e aí nessa especialização você vai ter como dar você não dá laudo, você dá parecer. Então, o parecer do psicopedagogo diagnosticou essa criança como disléxica. Por exemplo, eu entendo sobre dislexia, mas por mais que eu entenda sobre dislexia, né? Existe dislexia, existe disgrafia, existe descalculia, disgrafia, dislexia, descalculia. Os professores entendem mais ou menos que aquela criança aponta. Você pode dizer assim, essa criança tem traços de dislexia. É bom levar num psicopedagogo ou num psicólogo, se for ou num psicólogo especializado em problemas de aprendizagem. Existem psicólogos de problemas de aprendizagem. Eles também podem dar um parecer, Só quem dá laudo é médico, né? Profissionais de outras áreas dão parecer,
relatório, né? Então, esse letra B está errada por causa disso, porque esse rotular como disléxico é uma coisa que os professores fazem muito. Esse menino é autista. Esse menino não sei o quê. Não pode. Como é que o professor sabe que ele é autista? Você é médico? Só quem pode dar um laudo de autista é um médico, um psiquiatra, né? Especialista naquela área. Ele vai diagnosticar, fazer vários testes, psicólogo dá parecer. Mas o pedagogo não está ali para rotular. Rotular é a gente colar no aluno uma palavra e dizer que aquela criança é aquilo ali. Isso é totalmente inadequado, incorreto e é antipedagógico e também antiético, tá? Porque eu parei, o Janel estava lendo, eu parei ele, porque muitos professores ainda hoje fazem muito isso. Isso é inadequado, é antipedagógico, é antiético e cria um estigma. Então, na sala de professores, a gente ouve cada absurdo. Eu não sei vocês, né? Mas, assim, a gente ouve cada absurdo na sala dos professores, né? Eu já vi coisas, assim, absurdas, né? De professores. Né? Se você é professor, você tem que ter essa empatia pelo aluno. Você não pode rotular, colocar um rótulo no aluno. O aluno não é o que você acha que ele é, né? Então, tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Aí, a letra B... A letra B está dizendo intervenção pedagógica em camadas, RTI, rastreios, instrução explícita com monitoramento e ajustes, envolvendo família e equipe. Então, o pedagogo, ele consegue fazer, traçar, existem testes específicos que faz com que o pedagogo monte um relatório, né, onde aquela criança aponta traços, certo? Mas não é um parecer, não é o rotular, então não é o diagnosticar, tá? Então existe um teste chamado RTI que vai fazer uma intervenção pedagógica em camadas para ver aquela criança se realmente ela apresenta traços como disléxico. Isso é muito interessante porque isso é inovador, né? Então, assim, meu irmão, por exemplo, ele é disléxico. E eu só vim reconhecer essa dislexia dele quando eu comecei a estudar letras, que eu fui vendo como ele tinha dificuldade de aprendizagem e tudo mais. Então, assim, ele foi muitos anos reprovado e ele nunca teve alguém que pudesse dizer assim, não, vamos lá, ele tem algum problema de aprendizagem. E aí chegou uma professora que eu lembro como se fosse hoje, assim, ele estudou, meu irmão estudou, ele é mais velho que eu, né? Ele tem 37 anos. Então, ele era mais velho, ele estava na quarta série e eu era da segunda série. Aí eu passei para a terceira série, ele repetiu a quarta série. Eu passei para a quarta série, estudei com ele repetiu de novo a quarta série. Eu passei para a quinta série, ele repetiu a quarta série. A minha irmã, ele repetiu 5 vezes a quarta série. Olha só, não teve uma pessoa na escola, um coordenador pedagógico para dizer, poxa, esse menino tem algum problema, porque ele é da mesma família, o irmão passou, ele chegou a estudar comigo e com minha irmã, e reprovando todas as vezes. Ele só foi ter a aprendizagem ajustada no EJA, porque não teve um professor que chegasse ali, poxa, esse menino deve ter algum problema de aprendizagem. Aí eu lembro como se fosse hoje, uma professora chamada Maria Lolo, e aí ela, Adriano, esse ano você não pode reprovar. Eu lembro que ela dava aula de graça a ele, assim, olha, você vá à tarde, a gente estudava à tarde, você vá de manhã para minha casa, na segunda ela dava reforço, só que ela decidiu dar de graça para ele o reforço. Veja como ela teve esse olhar clínico, não é? E aí ele só passou com a ajuda dela. E ela deu reforço a ele, né, de graça, porque nossa família não tinha condições, e aí ele conseguiu passar. Então aí nessa 17 seria nossa letra B, né? Reprovar para amadurecer. Olha que absurdo aqui. Né? É a nossa letra B, é a nossa alternativa correta. Então, aqui, ó, olha o que muitos professores... Isso aqui eu estou dizendo um absurdo, mas muitos professores ainda consideram que isso é correto. Eu já ouvi. Reprova para ver se aprende. Paz, né? A reprovação, ela não pode ser decidida por um olhar clínico. Por isso que existe hoje o conselho escolar. Né? A reprovação é tão complicada. Hoje em dia não se reprova. Hoje não se reprova porque é preciso olhar para todas as nuances da aprendizagem do aluno.
certo? Mas tem aluno que é danado mesmo, né? Mas, assim, não é o caso aqui. A gente está fazendo um olhar ético, né, para a questão. 18. De educação, prática de ensino e educação infantil, adaptada. A creche decidiu adotar cadernos de caligrafia para berçário. O que fazer? E aí? Tá certo essa prática? A gente falou, mas eu tenho uma questão parecida com isso. Quer falar, Elisângela? Quer falar, Eli? Pode falar, fica à vontade. Abrir o meu microfone para participar. Leia, Josinete, Giovanni. Fica à vontade. Essa prática é adequada, 18? Eu sei que a alternativa que responde é a letra B novamente. B novamente. Por quê? Reorientar práticas para campos de experiências, brincadeiras narrativas, né? Música, exploração sensorial e motora, com observação e documentação. Vamos lá. Porque isso é da própria Base Nacional Curricular Comum, né? Da educação infantil. Fala assim, brincar, narrar, explorar, conviver, documentação pedagógica. O próprio, um autor chamado Emília Ferreiro e Rinaldi, eles vão falar sobre isso, sobre a visibilidade das aprendizagens nesses eixos. Caligrafia no berçário, ela é uma atividade o quê? Inadequada, totalmente inadequada. Por isso que não será essa ação que o berçário adotou é incorreta, certo? A letra A, a letra C, a letra D e a letra E, todas são erradas, né? Porque traz coisas que são que traz a coisa da escolarização precoce. A apostila não é coisa de criança, né? Ensino de letras com fichas plastificadas, isso é coisa, né, das séries mais para frente, né? Berçário não usa isso. Então, nossa alternativa correta é a nossa letra B. 19. Políticas e práticas de avaliação INEP. A escola vincula 100% da nota a uma prova bimestral. Para alinhar, aqui ele fala, a escola não fala sobre nível não, né? Sério não. Para alinhar a uma avaliação diagnóstica e formativa, a medida mais adequada é manter a prova como um único instrumento. B, adotar portfólios, rúbricas, auto-heteroavaliação, devolutivas quantitativas e uso pedagógico das evidências para retroalimentar o ensino. C, substituir por testes diários. D, notas secretas para evitar a ansiedade. E, avaliar somente comportamento. Vamos lá. Uma coisa que é adotada na educação, né, é a coisa chamada de portfólio. O que é o portfólio? O portfólio são feedbacks que são retroalimentados a todo tempo, né? Para que os pais possam acompanhar o desenvolvimento dessa criança juntamente com a professora regente. Então, a própria avaliação formativa, né? O próprio Perrenot fala sobre portfólios e rúbricas, que é quando o professor vai dando, né? Vai fazendo atividades e montando uma espécie de diagnóstico, de ficha documental do aluno, né? Inclusive, esse foi tema da prova de AADEE da Prefeitura do Recife, no ano passado. Inclusive, uma aluna nossa passou. Foi tema. Esse portfólio foi o tema da prova, que era a professora falar sobre, a discursiva foi sobre portfólios. Então, isso acompanha o processo. A gente não tem que focar só no resultado, a gente tem que focar também no processo. E esse portfólio, ele monta, né, esse processo, quais os níveis que os alunos foram alcançando ao longo da estrutura da aprendizagem, né, do tempo. E a última, organização, planejamento e gestão na educação. O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, a gente vai falar sobre isso em aula, prevê gestão democrática, né, isso é lei. Mas decisões são tomadas apenas pela direção. A ação mais coerente com o PPP é manter decisões centralizadas para a agilidade. Errado. Instituir / fortalecer colegiados, que é o conselho escolar,
o Grêmio, o APM, que é o Planejamento Participativo, a transferência orçamentária e monitoramento das metas pelo PDE e PME. Essa é a nossa alternativa. Vamos lá. Criar um grupo de WhatsApp da direção. Não. Reunião anual única com a comunidade. Anual única possível. Apenas pesquisa de satisfação anônima. Bem, não. A gente vai falar sobre gestão democrática e PPP. Hoje, por que existe a gestão democrática e a gestão democrática? A gestão democrática descentraliza o papel do gestor. Tira ele do foco e coloca que a escola como um todo é responsável por todas as ações. Então, comprou uma televisão, a gestora quer comprar um equipamento novo, ela tem que sentar com o colegiado, certo? Ela tem que sentar com o conselho escolar. Por exemplo, eu vou montar, estou na escola, então eu sou gestor, Janael é meu professor, Giovanni é minha Giovanni é é um professor da minha escola, Leia Maria Elza Edilene é. Então, eu vou dizer, Edilene, você vai ser a secretária do conselho. Você aceita? Sim, aceito, professor Adriélio. E aí, eu, como gestor, posso sugerir que o restante dos funcionários votem. Se querem Edilene como secretária, se querem Janael como fiscal, ele analisa as contas, né? Então, cada membro do conselho vai ter uma função. E aí, o conselho é somado por 6 ou mais pessoas. E essas pessoas decidem. Então, por exemplo, tá precisando de uma televisão nova na escola. Só pode se o conselho todo concordar. A gestora sozinha, hoje, ela não pode comprar sozinha uma televisão, um ar-condicionado. Ela tem que ser decidido em conselho. E aí, quem participa do conselho? Não só esses cargos, né, que recebem votação dos professores, mas também outros membros, como pais de alunos, pais de alunos, podem participar das reuniões do conselho, certo? Isso é lei. Acontece? Nem todas as escolas acontece isso. Vira e mexe, chega coisa nova lá na escola e eu não sei como foi comprado, né? Ou seja, às vezes a gente vê que na lei tudo é muito bonito, mas na prática não funciona muito bem. Por exemplo, um orçamento que foi gasto, chegou R$200 mil para a escola. Aquilo ali tem que ser fixado na parede. Cada real gasto tem que ser colocado ali. Certo? Por quê? Porque toda a comunidade escolar pode, né, participar dessa decisão comunitária. Acabou aqui o simulado. Agora vai tarefinha para casa. Professor, Oi? queria fazer uma pergunta sobre o simulado ainda. Pode ser? Pode. Pronto. Foi perceptível a lógica estrutural do simulado, que todas as opções foram B, né? Foi intencional isso. Foi intencional. Eu ia perguntar, isso foi intencional ou a prova segue essa estrutura? Não, foi intencional. Eu fiz isso, como eu não adaptei, não é isso? Uhum. Aí, como eu adaptei, eu fui trocando para ver se vocês tinham essa percepção. Assim, não tem condições de simulado todo ser só B. Eu disse, não, vou botar todas B para ver se eles se atentam a isso. Foi intencional. Okay. Eu faço isso também com a sala de aula. Os alunos ficam arretados, porque eles tentam chutar e eles não têm condições de ser tudo B. Eu até fiz uma prova ontem, eu até enviei ontem a prova. E aí eu coloquei a maioria B e o resto C. Ou só 2 C. Aí eu sei que eles vão chiar. Mas se o aluno tem certeza absoluta que é B, ele vai marcar B. Ele não tem que ficar, poxa, uma tem que ser C, outra... Isso é, né, tentar. Foi intencional. Na próxima vez eu vou botar uma letra em cada um, mas foi intencional dessa vez. Deixa eu achar aqui o tema da nossa segunda redação. Vamos lá. A gente vai falar agora, né, sobre alguns mecanismos para dentro do texto. A gente sabe que quando a gente está escrevendo o texto, a escrita ela é uma atividade monitorada. O que é uma atividade monitorada? Ela requer atenção aos usos. Ela requer atenção aos usos.
E a atenção aos usos é quando... Não, projetei aqui. A gente precisa se utilizar, né, fazer uso de mecanismos específicos que são os conectivos textuais. Então, se eu quero passar uma ideia de concordância, eu preciso utilizar mecanismos coesivos específicos, tá? Então, existem mecanismos coesivos que dão ideia para o texto de concordância. Então, além disso, da ideia de adição, né? Ademais, nessa mesma lógica, nesse sentido, seguindo tal lógica, da mesma maneira, da mesma forma, adicionalmente a isso, do mesmo modo, igualmente falando, né? Então, esses mecanismos, eles precisam estar dentro do texto. Isso é fundamental, é de extrema relevância. Porque isso vai estabelecer o que a banca chama de progressão textual. O que é que o INEP vai cobrar de vocês? Que vocês produzam um texto que tenha, né, encaixado o que a gente chama de progressão textual. O texto tem progressão ou o texto falha na progressão? Falhar na progressão é quando você não consegue estabelecer a ideia de início, meio e fim. Ou então quando você fica rodando na mesma ideia, certo? Então tem que ter esse cuidado, essa atenção, certo? Então, existem conectivos que dão ideia de consequência. Os conectivos que dão ideia de consequência têm que estar ligados entre um período e outro período. O que é um período? O período é uma ideia que é encerrada por um ponto final. Então, se eu quero estabelecer uma ideia de consequência, eu preciso utilizar no primeiro período uma ideia e no segundo período utilizar um conectivo para ligar aquela ideia. Então, como resultado disso, sabe-se que a educação no Brasil ainda precisa de moldes mais eficazes. Olha, tá vendo? Eu acabei de utilizar um mecanismo que faz ligação direta com o parágrafo anterior. Então, existem conectivos que dão ideia de oposição, né, que vão estabelecer um contraste entre as ideias, primeira ideia, segunda ideia. Eles vão estabelecer ali uma ideia de concordância e atenuação em relação à oposição das ideias, né? Existem conectivos que dão ideia de comparação. A comparação é muito utilizada, né, dentro dos textos para estabelecer essa similaridade entre as partes do texto, né? Então, em comparação a isso, de forma semelhante, né, desse modo também pode atuar no campo da comparação. As ideias que precisam ser fechadas, né, que vão estabelecer um fim no todo, são aquelas ideias que dão ideia de fechamento. Então, dessa forma, diante do exposto, né, desse modo, dessa maneira, professor, eu percebi que existe um conectivo que está no mesmo, desse modo está aqui no fechamento, e desse modo está aqui no conectivo de concordância e de adição. Por quê? Porque eles podem estabelecer as mesmas ideias. Só que tem que ter cuidado que tem conectivos que são totalmente diferentes. Por exemplo, conectivos que dão ideia de oposição são totalmente diferentes dos conectivos que dão ideia de fechamento. Os conectivos que dão ideia de oposição geralmente vão estar no meio do texto. Os conectivos de fechamento vão estar no final do texto, né? Então, os conectivos de resumo e de fechamento vão estar nas mesmas partes. Os conectivos de comparação e oposição vão estar no meio do texto, né? Os conectivos de concordância, de adição e de consequência também vão estar no meio do texto. Professor, o senhor não falou os conectivos que eu posso estabelecer na ideia da introdução. A introdução é uma apresentação temática, né? Onde você vai apresentar o tema, estabelecer a tese e dar sequenciação ao seu texto. Eu não preciso necessariamente utilizar conectivos ali. Eu posso utilizar? Posso. Mas os conectivos, eles vão para o meio do texto, para o fim do texto. Me diga se isso ficou claro para vocês. Deu para entender mais ou menos agora de conectivos. Aí eu achei na internet essa tabela que eu uso muito para os alunos, né? Para vocês imprimirem, né? E colar num espaço de estudo de vocês, né? O cantinho de estudo de vocês lá,
onde tem as apostilas, os materiais, onde vocês sentam para estudar. Uma coisa que eu vou recomendar, né, é muito importante que você tenha seu cantinho de estudo, o seu lugar, onde você guarda seu material, onde você vai sentar todos os dias, se possível, se for possível, né, um lugar silencioso, né, eu sei que muita gente tem família, tem filhos, tem namorada, tem marido, tem a coisa toda, mas assim, um cantinho que você seja o seu lugar, porque isso condiciona você, entendeu? Então, quando você tem o seu cantinho de estudos, isso condiciona, aquele lugar tem que ser um lugar organizado, né? Um lugar organizado, limpo, estruturado, para que você, naquele momento, naquela hora do dia, esteja estudando e você tenha essa tabela colada no lugar que você consiga visualizar. Porque esses conectivos, eles são de extrema relevância para estabelecer sequenciação no texto. E vocês podem perder muitos pontos se não estabelecerem essas ideias bem conectadas dentro do texto, tá? Aí aqui eu vou abrir, eu já mandei essa tabela lá no grupo, né, dos alunos mentorados. Aí eu vou abrir aqui a nossa proposta, a nossa apostila da discursiva. E na apostila da discursiva, a gente vai selecionar o segundo tema para a nossa produção discursiva. Né? A gente já fez o tema. A gente já selecionou, não é? Vai ser o tema 24. E a gente, inclusive, já leu, não foi, Janael? Me dá uma luz aí. Né? A gente produziu 6, né? Produziu 6, foi didáticas e metodologias de ensino. Não foi isso? E a gente vai produzir agora o 24. O 24 eu já mostrei uma redação dele na aula passada. Agora eu vou mostrar como é a proposta. Esse e-book é o nosso e-book completo, onde eu tenho os 24 temas já escritos. Já estão todos escritos, todos estruturados, só basta você estudar. Por que eu vou estudar por essa apostila? Porque tem os repertórios já prontos. Então, você vai aprender sobre cada tema desse, certo? Para desenvolver no dia da prova. E aí, nós temos o 24 aqui, deixa eu ver. Eu só vou mostrar a proposta do 24. Pronto, achei. Vamos lá. O tema 24, que é o que vocês vão produzir essa semana, para me entregar até terça-feira, fala sobre educação para as relações étnico-raciais. É o tema dessa semana, né? É o segundo tema da nossa proposta discursiva. Vamos lá. Qual é o comando? Vamos lá. Pense que você está no dia da prova. Inclusive, no dia que você for escrever essa redação, você deve cronometrar o seu tempo de produção textual. Lembre-se, no dia da prova são 5h30 de prova. Você vai ter quanto tempo? Você tem 1 hora para fazer essa prova. Então, eu sei que agora, nessas primeiras produções que vocês vão me mandar para que eu possa corrigir e devolver para vocês vão passar 1h30, 1h40, mas escrevendo, né, e aprimorando as técnicas que vocês vão acelerar esse tempo, certo? Então, vou pegar aqui. Edilene está produzindo um texto em 1h40, é muito tempo, 2 horas, quase 2 horas para produzir um texto, mas porque ela não tem a técnica. Janael demorou 1h25, está passando 25 minutos, é porque ele ainda não tem a técnica. Na mentoria, a gente vai dando as técnicas para vocês produzirem textos de uma maneira mais rápida. Porque você tem que produzir o seu texto, o seu rascunho e o seu texto final em 1 hora. Você só tem 1 hora no dia da prova. Por que, professor? Só posso utilizar 1 hora? Porque foi feito a prova, tempo de prova, é feito um cálculo, gente. É quanto tempo para cada questão? É 3 minutos para cada questão. São 80 questões, né? 30 da prova da formação geral básica e 50 da prova específica. Então, você só pode gastar, no máximo, 1 hora para a prova discursiva. Você não pode gastar mais de 1 hora, porque senão vai faltar. Se você gasta 2 horas na discursiva, vai faltar tempo para você responder as questões da formação geral básica, que são 30, e as questões da formação específica, que são 50. Tá? Então,
tempo é ouro no dia de prova de concurso. Não negligencie isso. Vamos lá. O comando para essa semana é: a educação para as relações étnicas e raciais visa combater o racismo, promover a valorização da diversidade e garantir que o currículo escolar reflita a pluralidade da sociedade brasileira. Essa abordagem está diretamente ligada ao cumprimento da Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008, que tornam obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica. Entretanto, olha aí o conectivo de... Aqui, tá vendo? Esse conectivo está estabelecendo uma ideia de quê? De oposição, né? Ó. Entretanto, para além da obrigatoriedade legal, é necessário que o trabalho pedagógico seja contínuo, crítico e participativo. Com base nisso, letra A, analise a importância da educação para as relações étnico-raciais. Letra B, identifique os desafios de implementação dessa temática na prática escolar. Letra C, proponha estratégias para consolidar uma educação antirracista e promotora da diversidade. Aí aqui embaixo, né, para essa temática, eu tenho um repertório estruturado, que é o que é repertório estruturado? São coisas, são autores e leis que eu posso utilizar para montar o meu texto. Quais os conceitos-chave que eu devo utilizar no meu texto? Antirracismo, pluralidade cultural, valorização da diversidade e interculturalidade. Quais os autores que eu posso utilizar no meu texto? Né? Nilma Lino Gomes, que ela tem um livro publicado chamado Educação e Relações Étnico-Raciais. Cambele Munanga, que vai falar sobre identidade e racismo. Petronília Gonçalves e Silva, que vai falar sobre políticas educacionais para a diversidade. Inclusive, ela é citada nos documentos e nas leis. Tem outros autores que são interessantes também. Vocês podem citar autores da literatura, como Mia Couto. Vocês podem citar... como é o nome daquela autora? Conceição Evaristo, né? Que vai falar, é uma autora importante. Vocês podem citar... esqueci agora o nome dela, que ela fez um manual antirracista. Quem vai lembrar aí para mim? Esqueci. Enfim. Ela é bem famosa, viva, uma autora. Enfim, esqueci. Como é o nome dela, meu Deus? Fugiu. E aí você pode citar alguns documentos, como a Lei 10.679, 2003, e a Lei 11.645, 2008. Você pode citar a própria Base Nacional Curricular Comum. Nas competências gerais, a competência 9 e a competência 6 falam sobre essa lei, né? Esse ensino para estruturar uma política pública que possa favorecer a educação antirracista, né? Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, né? E exemplo prático, projetos pedagógicos que envolvam comunidades quilombolas e indígenas. Vamos lá. Aí aqui eu não vou ler, mas eu tenho uma outra redação pronta, uma resposta modelo. É para copiar a resposta modelo? Óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Adultos, né? Nós somos adultos aqui. Então, aqui você vai se basear, né? Aqui é a introdução, né? 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Lembrando que a conclusão, a gente já falou sobre isso, ela é opcional, né? Ela é opcional. Então, são 5 parágrafos, sendo esse 5º opcional. Aqui já tem uma resposta modelo, você vai se basear nessa e vai montar a sua. Aqui, olha que bacana que tem aqui, ó, estrutura clássica de parágrafo. Ó, eu posso abrir o texto fazendo aqui, ó, a educação inclusiva representa um avanço, né? Ó, tá vendo? Frase clássica de desenvolvimento, né?
eu posso abrir um desenvolvimento falando, segundo a LBI, segundo a LDB, segundo a Base Nacional Curricular Comum, frase clássica de fechamento. Ó, inclusive, eu recomendo esse uso do portanto no final, né? Portanto, a inclusão vai além da matrícula, exige práticas pedagógicas que respeitem as singularidades. Se fosse vocês, eu teria isso aqui impresso há muito tempo. Quem já imprimiu aí da mentoria? Então, fica aí instituído o tema da 24, ou o tema dessa semana, para entregar terça-feira, certo? Aí, na quinta-feira que vem, mais um tema. As semanas, vocês vão escrever um tema e mandar para mim. Lembrando, o professor Adriélio corrige, já falei isso várias vezes. Corrige, né, online. E aí, ó, dentro do texto, ó, tá vendo? Ó. E aí o aluno vai ver a correção, ele vai ver os apontamentos que eu fiz. Isso aqui foi desse ano, janeiro. Aí fica aqui o texto que a aluna produziu e, ó, os traços que ela precisa melhorar. Rasura, ideias soltas, cuidado, texto argumentativo deve ter definir a tese, etc. Você vai poder ver essa correção ao vivo, né? Ao vivo não, assim, essa nota chega só para você, só você consegue ver. Tá? E com isso eu encerro a redação. Já mandei lá na sala de aula para os alunos. Esse material já está disponível na sala de aula, vocês podem baixar e imprimir. Lembre-se, lá no tópico, eu postei esse manual da discursiva. Esse manual da discursiva, a senha para abrir ele, tá lá no Classroom. Você olha lá, manual embaixo tem lá a senha para abrir o documento. Aí você tem a senha para abrir esse documento. Se você abrir uma vez pro seu e-mail, depois você vai ficar precisando abrir. Tá? Então, você guarda essa senha e baixa esse aplicativo, o Google Sala de Aula, né? Que você vai conseguir ver as coisas bem direitinho. E a gente encerra aqui, né? Eu acho que muitos alunos estão indo super bem. Eu parabenizo alguns alunos que estão se dedicando muito. Ano que vem, lembre-se, mais uma vez, eu não vou deixar de repetir isso, porque às vezes, alguns alunos às vezes pensam, poxa, só outubro, eu vou deixar para estudar em outubro. Gente, não é assim que funciona concurso. Há muitos anos não é assim mais. Né? Isso aí era quando as pessoas nem sabiam a importância do que é estabilidade financeira e concurso público. Hoje em dia todo mundo sabe. E com o meio digital, então as pessoas deixam muito para assim, olha, você não vai dar conta de 50 pontos, 50 questões. Primeiro, se você não tiver estratégia, você não vai dar conta de responder 80 questões. É cansativo. Se você não tem simulados semanais, se você não tem prática de escrita, você não vai conseguir. E é isso que vai derrubar muitos candidatos, porque olha quantas pessoas tem aqui na sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 pessoas, né? Para um número de quantos alunos que eu tenho. As pessoas não querem acompanhar, não querem se dar o trabalho de ver a aula no dia, enviar o material, abrir o material, e isso acaba impactando. Então, assim, você que está se dedicando, meus parabéns, você vai passar. Porque você já está plantando. Eu sempre digo aos meus alunos, a gente só colhe o que planta. Ninguém planta milho para colher feijão. A gente só vai colher o que a gente planta. Você plantou essa aprovação? Eu vejo muitas pessoas revoltadas porque não passaram, mas você fez o que para passar? Você trilhou, existe uma coisa chamada merecimento. Merecimento é quando a gente reconhece que mereceu aquilo. Será que eu merecia a ponto? Eu merecia esse cargo, eu me dediquei tanto, né? Mas, assim, tem pessoas que quer que surja, que nasça. Não, ninguém vai colher. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Se você plantou arroz, você não vai colher feijão. Você só colhe o que você planta, é a lei da vida. Então, não adianta vocês estarem pensando que não está se dedicando agora, eu vou me deixar... quando faltar um mês, eu me dedico. Não é assim, como não funciona dessa forma. E ano que vem, o estado de Pernambuco e a cidade de Jaboatão, Moreno, Recife, vão usar essa nota para fazer concurso e para abrir seleção. Então, você vai estar com um emprego garantido se você se dedica hoje. Né? Faça por hoje, né? Porque, olha, sempre digo aos meus alunos, não se abandone. Ninguém vai voltar para buscar você. Quem é que vai voltar para buscar Janael? Quem é que vai buscar para
voltar para buscar Leia, para buscar Edilene. Não vai, as pessoas não vão voltar para buscar vocês, né? Por mais que seja seu pai, sua mãe, eles não podem fazer a prova por vocês. Pai e mãe não faz a prova para a gente. Filho, marido, mulher, não faz a prova por a gente. A gente tem que fazer por nós mesmos, senão ninguém vai fazer. Tá certo? Então fica aqui meu abraço, meu agradecimento e até terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos. Tá certo? Quem quiser entrar na turma da mentoria, as vagas ainda estão abertas. Vocês podem procurar o suporte lá, que a gente está matriculando ainda. Tá certo? Grande abraço, Deus abençoe. Até terça-feira, se Deus quiser, com aula, né, específica. Tá bom? Terça-feira, às 8 horas da noite. Das 8 até as 10h30. Grande abraço, bom final de semana e não esqueçam de produzir o texto. Fica com Deus. Estou junto de você até a posse.